27 de julho, 2023. Um jovem carregador estava morrendo perto do cume da brutal montanha K2. Ele não tinha luvas, não tinha um traje adequado, não tinha oxigênio e nem mesmo estava listado na permissão oficial. Enquanto Muhammad Hassan desabava no gargalo, um dos pontos mais mortais da Terra, alpinistas passavam por cima dele, perseguindo seus sonhos de cume enquanto ele congelava lentamente até a morte. Sua morte não foi apenas trágica, foi uma marca negra assustadora na história da escalada. Um momento que forçou o mundo do montanhismo a perguntar no que se havia transformado. Mas em 2025, tudo é diferente. As regras, o equipamento, a ética e a maneira como o mundo observa cada passo. De parapentistas, no cume, a repressões governamentais e caos climático, escalar o K2 mudará após 2025. Bem-vindo ao extremo. No reino do montanhismo extremo, uma montanha se destaca acima de quase todas as outras, sussurrada com uma mistura de admiração e temor. K2 é o segundo pico mais alto do mundo, elevando-se a uma altura de 28.251 pés acima do nível do mar, na cordilheira Karakoram, na fronteira entre a China e o Paquistão. Contudo, sua fama de brutalidade frequentemente eclipsa seu irmão, um pouco mais alto, o Everest. Conhecido no mundo da escalada como a montanha selvagem, o K2 apresenta um desafio incomparável, onde a ambição humana se choca com o poder cru e implacável da natureza. As encostas do K2 são notórias por sua dificuldade técnica, incluindo seções extremamente perigosas como a Pirâmide Negra e o infame Garrafa, que exigem habilidade e resistência extremas dos escaladores. Mas a parte mais aterradora é que o K2 tem uma taxa de mortalidade alarmante, com escaladores morrendo durante a descida. Tão muitos quanto 37% das pessoas morrem na montanha no caminho de volta, o que é significativamente maior do que os 27% no Everest. Mas o que leva as pessoas a enfrentar uma montanha tão imponente, arriscando a vida e os membros em suas encostas traiçoeiras? Para alguns, é o teste pessoal definitivo, uma busca para empurrar os limites da resistência humana contra um pico frequentemente considerado o santo graal da escalada. Para outros, como os povos indígenas das montanhas, representa um profundo sentimento de orgulho nacional, uma missão para hastear sua bandeira no topo de um cume que representa o auge da conquista em montanhismo. Seja qual for a motivação por trás de empreender tal aventura audaciosa, esta infame montanha atrai escaladores de todo o mundo ano após ano. Em 2024, estima-se que até 175 permissões foram emitidas para o K2. A mídia relatou que entre 50 e 65 pessoas conseguiram alcançar o cume. No entanto, o número exato de permissões e cumes é incerto, pois, ao contrário do Ministério do Turismo do Nepal, o governo do Paquistão não emite relatórios. Geralmente, as expedições ao cume desta montanha seguem um padrão similar. Para se tornar um dos poucos alpinistas a alcançar os picos imponentes do K2, primeiro, você precisará pagar milhares de dólares pela permissão. Após fazer isso e comprar todo o equipamento pessoal necessário, é hora de fazer as malas e ir ao aeroporto. De lá, você voará para Skardu, no Paquistão, que serve como porta de entrada para a impressionante cordilheira Karakoram. Após uma viagem de ônibus longa e acidentada até Askol, você começará uma caminhada desafiadora de uma semana até o acampamento base. Já exausto da viagem, é aqui que começa a verdadeira diversão e perigo. Você passará semanas carregando suprimentos para acampamentos mais altos e fixando cordas para ajudar na subida final, se aclimatando no processo. Você enfrentará ventos cortantes, nevascas pesadas e o risco de desaparecer em uma fenda nunca mais para ser visto novamente. Mas se você jogar suas cartas corretamente, após semanas de escalada agonizante e temperaturas em queda, os céus se abrirão
e você chegará ao topo do segundo pico mais alto do mundo. Para muitos, é uma oportunidade única na vida e vale a pena o risco. No entanto, nem todos alcançam o cume desta montanha e vivem para contar a história. Para muitos, foi o último pico que escalaram. Em 27 de julho de 2023, Mohamed Hassan, um carregador paquistanês de 27 anos, fazia parte de uma equipe no K2, contratado pela operadora de turismo Lila Peak Expeditions. Uma das tarefas de Mohamed era instalar cordas como linhas de segurança fixas para os alpinistas na expedição. Mas essa não é uma tarefa fácil. Cada fixação tinha que ser cuidadosamente colocada no lugar. O tempo todo, ele lutava contra as temperaturas em queda, ventos fortes e terreno perigoso, que a qualquer minuto poderiam fazê-lo cair montanha e abaixo. Mas esse não era o único perigo que ele enfrentava. Veja, essa era a primeira vez de Muhammad trabalhando em um 8000, que é um termo de montanhismo que significa um pico superior a 8.000 metros. Apesar de passar um tempo considerável como carregador de baixa altitude no K2 e Spontik, essa expedição era diferente de tudo que ele já havia experimentado. Tudo era muito mais intenso, desde a escalada até o clima imprevisível, e logo ele enfrentaria a brutalidade da montanha de frente. Breve pausa neste trem caótico. Para mais histórias cruas e sem cortes, junte-se à comunidade Extreme no Patreon. Nos vemos na Real Fronteira Extreme. Na noite de 27 de julho, Muhammad carregava cordas para a equipe Sherpa. A cerca de 26.900 pés acima do nível do mar, ele escorregou e caiu mais de 20 pés em uma encosta íngreme de neve, ficando emaranhado nas cordas fixas. Ele gritou de agonia quando o chicote das cordas quebrou suas pernas. Ele começou a pedir ajuda enquanto pendia descontroladamente de cabeça para baixo, balançando de um lado para o outro. É difícil imaginar o nível de medo que alguém sentiria em uma situação tão aterrorizante. Com o passar do tempo, o risco de hipotermia aumentava, colocando a vida do jovem carregador em perigo. Os Sherpas, rapidamente, correram para ajudá-lo e tentaram puxá-lo de volta, mas mesmo com várias pessoas puxando a corda, não foi possível. O inimaginável aconteceu. Dizem que os Sherpas abandonaram Muhammad, deixando-o pendurado de cabeça para baixo em dor agonizante enquanto continuavam a fixar as cordas. O pior, nenhuma ajuda estava por vir. Naquele dia, diversas expedições na montanha tiveram que passar sobre o corpo debilitado de Muhammad. Seus gritos aterrorizantes logo se tornaram murmúrios fracos e, em pouco tempo, ele silenciou. Enquanto os alpinistas lutavam pelo cume, muitos assistiram Muhammad pender à beira do infame gargalo. Uma delas era Kristin Harila, uma alpinista Sami do norte da Noruega e ex-esquiadora de cross-country. Ela fazia parte de uma grande expedição neste dia fatídico. Sua lembrança da história, mais tarde, arrepiaria a espinha dos ouvintes ao descrever os eventos que ocorreram. Durante a subida ao cume, a equipe avistou Muhammad de cabeça para baixo, 5 metros abaixo do gargalo. Ele estava sem um traje de penas, não tinha oxigênio e seu estômago estava descoberto. Ele estava exposto às temperaturas em queda e aos ventos cortantes. Kristin afirma que, quando viram a gravidade da situação, tentaram ao máximo ajudar o carregador, chegando até a arriscar suas próprias vidas. Um Sherpa com sua equipe prendeu a corda à equipe e lentamente se abaixou até Muhammad na tentativa de virá-lo. Neste ponto, estava claro que as pernas do carregador estavam quebradas. Ele estava sem resposta, congelando até a morte. Kristin e sua equipe tentaram desesperadamente ajudar o carregador e, após mais de 1 hora, conseguiram virar Muhammad, fornecendo-lhe oxigênio e água quente. Se eles fossem tentar salvar a vida dele, precisavam agir rapidamente, mas o tempo estava contra eles e, momentos depois, uma série de eventos infelizes forçaria a equipe de Kristin a se separar. Notícias de uma avalanche e um problema com a equipe de fixação
levaram Kristen e os Sherpas a continuar ao longo da trilha, enquanto seu cinegrafista, Gabriel Tarso, permaneceu atrás com Mohammed por horas, compartilhando seu oxigênio e arriscando sua própria vida. Ele conseguiu criar um sistema de puxar com 3 âncoras e uma corda. Ele e o amigo de Muhammad usaram a energia restante para puxá-lo aos poucos, levando-o para descansar em uma pequena prateleira de gelo. Eles deram a ele água morna e tentaram de tudo para aquecer seu corpo dormente. Mas fornecer oxigênio a Muhammad rapidamente esgotou suas reservas, forçando-o a partir e se juntar aos outros na escalada ao cume. Aqui, outro alpinista deu a Gabriel outra garrafa de oxigênio, mas quando todos voltaram ao gargalo, já era tarde demais e Muhammad infelizmente havia falecido. Desde o momento em que puseram os olhos em Muhammad, no entanto, a equipe sabia, no fundo, que não havia nada que pudessem ter feito. Com as pernas quebradas, ele precisava ser carregado. Mas Kristen apontou em uma entrevista que são necessárias de 4 a 6 pessoas para carregar alguém, especialmente em áreas perigosas. No entanto, o gargalo é tão estreito que só caberia uma pessoa na frente e uma atrás da pessoa que está sendo ajudada. Neste caso, era impossível transportar Hassan com segurança para baixo sem arriscar mais vidas. Testemunhas do evento criticaram duramente a ausência de missão de resgate. Sugeriram que, se um ocidental estivesse no lugar de Mohammed, uma operação de resgate mais intensa teria sido realizada. Mas como? Tudo isso eram alpinistas se ajudando mutuamente. Eles não tinham autoridade para contar ou chances de pedir resgates. A localização traiçoeira do incidente tornou praticamente impossível para uma equipe de resgate ou helicóptero alcançar Mohammed, deixando-o sem opção, a não ser deixá-lo morrer. Mas o que você acha? Considerando o perigo do estreito gargalo, você deixaria alguém morrer sozinho na montanha? Ou você ficaria para trás e tentaria organizar algum tipo de resgate? Após uma investigação minuciosa pelo governo de Gilgit-Baltistan, o órgão regulador responsável por supervisionar as atividades de montanhismo na região sobre a morte do carregador, eles concluíram que a Lila Peak Expeditions violou várias regulamentações, incluindo não fornecer equipamento adequado para Hassan, contratar um carregador de alta altitude inexperiente e não ter o seguro necessário. Em termos simples, eles foram, em parte, responsáveis pela morte do jovem carregador. Ele foi contratado para escalar uma das montanhas mais altas e perigosas do mundo sem o equipamento adequado, como um traje acolchoado, luvas e oxigênio suplementar. No entanto, apesar da total falta de cuidado com a vida de Mohammed, o grupo de turismo recebeu uma proibição de 2 anos para operar. No K2, muitos consideram essa punição muito leve. A trágica morte de Mohammed gerou recomendações para melhorar a segurança dos carregadores. Essas mudanças e outras regulamentações futuras estão prestes a transformar a experiência no K2, levando muitos na comunidade de escalada a propor que, após 2025, as coisas nunca mais serão as mesmas na montanha. Após a morte do carregador, destacou-se o quão perigoso o trabalho pode ser. Veja, a vida de um carregador não é fácil. Eles carregam cargas pesadas de suprimentos, montanha acima e abaixo, instalam cordas em trilhas perigosas, arriscando suas vidas diariamente no trabalho. Enquanto alguns alpinistas podem enfrentar o gargalo do K2 poucas vezes, um carregador como Mohammed pode fazer isso dezenas de vezes em uma temporada. Muitos na comunidade de escalada concordam que são injustamente remunerados pelo seu trabalho de risco. Os carregadores nas expedições ao K2, no Paquistão, são geralmente pagos muito menos que os Sherpas, no Nepal, apesar das condições difíceis e altas altitudes. A tarifa de 3 semanas para um carregador de baixa altitude no K2 pode ser tão baixa quanto $55, sem uma tarifa padrão para carregadores de alta altitude. Embora algumas empresas complementem esses salários ou coletem gorjetas extras, muitos consideram as taxas padrão muito baixas. Você consegue imaginar arriscar sua vida
carregando cargas pesadas em alguns dos terrenos mais perigosos da Terra por tão pouco quanto alguns cafés e pastéis da Starbucks. Mas, para muitos carregadores, essa é a realidade diária deles. A morte de Mohammed teve um impacto significativo nas mudanças que os alpinistas logo presenciarão no K2. Isso não apenas destacou a necessidade de um melhor cuidado para os carregadores, mas também o quão perigoso é o trabalho deles. O relatório do governo paquistanês sobre o incidente destacou várias questões, incluindo a falta de equipamento adequado, treinamento e seguro para os carregadores de alta altitude, ou AAPs. Isso levou à criação de novas leis que incluíam cobertura de seguro obrigatória para pessoas como Mohammed. Segundo novas leis, não apenas os AAPs serão cobertos pelo seguro, mas também guias, cozinheiros, ajudantes de cozinha e carregadores de baixa altitude, conforme sugerem relatórios. Para muitos que buscam escalar o K2, o custo deste seguro está incluído no preço total do pacote para as expedições através de grupos como Makalu Extreme Treks e Expeditions. Este é um grande ponto de virada para os carregadores e garantirá que eles recebam a devida proteção financeira não apenas para si mesmos, mas também para suas famílias, caso algo aconteça com eles, enquanto estão na montanha. O risco de lesão ou morte é significativo e a evacuação médica pode ser extremamente cara. Por exemplo, uma evacuação de helicóptero no Paquistão pode custar até $25 mil. Então, ao receber o seguro, os carregadores ganham acesso não apenas à proteção financeira em caso de ferimentos graves, ou pior, mas também aos serviços de evacuação médica de emergência. Mas isso não é tudo o que as autoridades estão fazendo para garantir a segurança dos escaladores. Em uma repressão às regulamentações, os oficiais anunciaram que qualquer grupo turístico que não cumpra as regras, como não fornecer seguro ou equipamento adequado para sua equipe de apoio, pode enfrentar penalidades severas. Estas podem variar desde multas pesadas até a suspensão das permissões de escalada. Essa aplicação rigorosa pode ser em resposta à reação negativa recebida após a infeliz morte de Mohammed. Conforme mencionado no vídeo, o governo de Gilgit-Baltistan proibiu expedições ao Pico Lila por 2 anos, por não fornecerem equipamento adequado a Mohammed, o que contribuiu para sua morte. Isso foi um grande golpe para uma empresa baseada em Skardu, administrada pelos irmãos Anwar e Akbar Syed, já que todos os 8.000 metros do Paquistão estão dentro de Gilgit-Baltistan, mas ainda mais. Foi um aviso arrepiante para fornecedores que não consideram o bem-estar de seus funcionários. Essas são apenas 2 de várias outras mudanças que virão para o K2 nos próximos anos, mas nenhuma afetará o turismo e os próprios alpinistas, como os novos preços que devem atingir a montanha este ano. Como muitos dos picos mais cobiçados do mundo, o K2 está sob a jurisdição de um governo. O governo de Gilgit-Baltistan, do Paquistão, concede permissões para escalar o K2 pelo lado sul. Enquanto isso, o governo chinês, por meio de suas autoridades em Xinjiang, concede permissões para o lado norte do K2. A rota mais popular até ao topo da montanha é a Cordilheira Abruzzi, localizada na face sul da montanha, no lado leste do Paquistão. Aqui é onde a maioria das escaladas do K2 se origina e busca obter permissão. Em 2025, o governo de Gilgit-Baltistan chocou a comunidade de escalada após anunciar um aumento significativo nas taxas de permissão. Anteriormente, os escaladores podiam solicitar uma permissão de grupo para até 7 pessoas por cerca de $12 mil. Cada escalador extra na expedição custaria mais $3 mil americanos. Mas, para a grande decepção dos escaladores, isso está prestes a mudar e eles terão que pagar consideravelmente mais para alcançar o cume desta montanha infame. As autoridades de Gilgit-Baltistan eliminaram a taxa coletiva e estabeleceram uma taxa individual de $5 mil por escalador.
Um grupo de 7 escaladores, que pagou $12 mil este ano, portanto, pagará $35 mil em 2025. Isso é quase um aumento de 200%. A notícia desagradou os guias que dependem do turismo para sobreviver. De acordo com Ali Porik, da Jasmine Tours, isso não é bom para promover o turismo de aventura no Paquistão. Ming Ma, de Sherpa, proprietário da Imagine Nepal, também expressou suas preocupações nas redes sociais, afirmando que este ano o número de alpinistas no Paquistão caiu e definitivamente será menor no próximo ano se os novos preços forem confirmados. Ele acrescentou ainda: "Temos nossas reservas para o próximo ano, mas pode ser nossa última temporada no Paquistão." Assim, o governo paquistanês poderia, sozinho, reduzir o número de alpinistas que vêm ao país todos os anos devido ao aumento drástico nos preços das permissões. Tudo culminou este ano, quando muitos dos operadores turísticos locais levaram o caso ao Tribunal Superior de Gilgit-Baltistão. Porém, quando o tribunal suspendeu o aumento de preço, o governo paquistanês decidiu adiar a emissão de novas permissões. Neste momento, a divergência entre os oficiais e os operadores turísticos virou um impasse clássico. Desde então, transformou-se em um pesadelo para os turistas no local que haviam voado prematuramente para o Paquistão, na esperança de obter uma permissão. Em 26 de março, Dawn relatou que, citação, mais de 200 estrangeiros trekkers e montanhistas, através de seus operadores turísticos, já se candidataram para trekking e montanhismo em Gilgit-Baltistan, mas o Departamento de Turismo não emitiu permissões. Os turistas ficaram presos porque as empresas de turismo não tinham permissão para fazer trekking e escalar montanhas como o K2. No final, muitos foram forçados a voltar para casa, sem nunca ver nenhuma das vistas deslumbrantes que lhes foram prometidas. Você consegue imaginar gastar milhares de dólares em voos, acomodações e voar milhares de quilômetros pelo mundo apenas para ser informado que não pode escalar o K2 porque o governo não emitirá uma permissão? A guerra contínua entre operadores turísticos e oficiais paquistaneses está afetando aqueles que desejam escalar o K2, e muitos optaram por se aventurar em outros lugares. No entanto, há um vislumbre de esperança. Estimativas não oficiais sugerem que os preços podem cair para cerca de $3 mil por pessoa. Mas você pode estar se perguntando, por que um governo que já cobrava pelo menos $12 mil por expedição gostaria de aumentar ainda mais esse preço? Os oficiais afirmam que o aumento visa compensar os custos relacionados à degradação ambiental, gestão de resíduos e, potencialmente, refletir o custo real de escalar esta montanha desafiadora. Um fator-chave foi a introdução de uma taxa de gestão de resíduos em 2023, visando o impacto ambiental das expedições de escalada. Então, embora essas sejam razões críveis, a pergunta permanece: era necessário aumentar o preço em quase 200% para cobrir esses custos? Muitos escaladores e fornecedores negam, mas o aumento drástico de preço é só o início das mudanças. Talvez a experiência mais singular para nós, escaladores, nos próximos anos seja a internet de alta velocidade na montanha. Sim, você ouviu certo. A possibilidade de que os escaladores, tanto no acampamento base quanto em locais de alta altitude, possam compartilhar transmissão ao vivo de sua expedição. E tudo isso graças ao popular provedor de internet via satélite de Elon Musk, o Starlink. Por anos, o governo paquistanês restringiu o Starlink no país. Porém, em março de 2025, um acordo foi alcançado, possibilitando internet de alta velocidade até nas partes mais remotas da nação, como o K2, onde escaladores podem acessá-la a dezenas de milhares de pés acima do nível do mar, se levarem um dos satélites leves e uma fonte de energia. Várias expedições ao K2 já tentaram usar a tecnologia Starlink para a comunicação, incluindo aquelas organizadas por profissionais de montanhismo na Imagine Nepal em 2023.
Eles esperavam que isso permitisse que as equipes mantivessem contato com o acampamento base e recebessem atualizações meteorológicas em tempo real, crucial para a segurança e planejamento. Mas, infelizmente, naquela época, o governo paquistanês havia desabilitado o uso do Starlink no país e o teste acabou falhando. Mas, com o acordo de 2025, a esperança de que o uso da internet via satélite no topo do K2 possa potencialmente revolucionar o mundo da escalada, abrindo novas possibilidades e aprimorando a experiência geral. Isso deve auxiliar os alpinistas a checar a previsão de avalanches e ter uma experiência mais segura no K2. O K2 é considerado uma das montanhas mais perigosas do mundo, com dezenas de pessoas enfrentando situações de risco de vida anualmente. Com o Starlink, que utiliza um roteador de internet configurável em qualquer lugar, os alpinistas podem enviar sinais de socorro ou pedir ajuda via satélite. No entanto, outros veem isso como uma maneira de promover o esporte. Os alpinistas poderão compartilhar suas experiências ao vivo nas redes sociais ou blogs enquanto estiverem na montanha. Podemos entrar em uma nova era de escalada, onde recebemos vlogs diários de alpinistas enquanto eles sobem o terreno desafiador e imprevisível do K2, oferecendo imagens brutas da expedição completa em tempo real. As opções são ilimitadas e a disponibilidade do Starlink no K2 representa um passo transformador para as expedições de escalada em alta altitude, melhorando a segurança, comunicação e a gestão geral da expedição. Se você está surpreso com o uso do Starlink no K2, aguarde as próximas grandes mudanças previstas para os próximos anos. Isso pode revolucionar totalmente a maneira como os alpinistas descem a montanha. Se você assiste regularmente ao canal, conhece os riscos da descida. O esgotamento da escalada, o esforço mental e físico de caminhar montanha abaixo, o terreno traiçoeiro e a constante ameaça de quedas se combinam para criar uma situação perigosa. E se houvesse uma maneira de evitar tudo isso? E se os alpinistas pudessem simplesmente voar para fora da montanha? Isso está perto de se tornar realidade, mas talvez não como você imagina. O parapente do cume, do K2, se tornou um tópico muito debatido entre alpinistas e aventureiros. De volta em 2024, Jan-Yves Frederiksen, também conhecido como Blut, alcançou com sucesso o cume da montanha e então se lançou do pico ao chão abaixo, usando um parapente. O voo para baixo deve ter sido como algo de um filme. Enquanto Jan descia lentamente de volta à terra, sua linha de visão deve ter sido preenchida com vistas de tirar o fôlego de 360 graus da cordilheira Karakoram ao redor, incluindo montanhas cobertas de neve, geleiras e uma vista panorâmica da paisagem acidentada entre a China e o Paquistão. Jan tinha um carinho especial por seu parapente, que ele chamava de sua corda e reserva. Em uma entrevista, ele disse: "Com ele nas minhas costas, tenho certeza de que, se algo acontecer, sempre posso escapar e voar de volta." Jean foi um dos 4 alpinistas franceses que chegaram ao cume do K2 em 28 de julho de 2024 sem usar oxigênio. Mas eles ganharam as manchetes por outro motivo. Jean, ao lado de Benjamin Vedrine, Liv Sansos e Zeb Roche, fez história ao serem as primeiras pessoas a praticar parapente do topo da montanha com sucesso. Mas sua impressionante conquista levantou novamente a questão no mundo do montanhismo: poderia ser empregado em tempos de necessidade? A vantagem mais óbvia de praticar parapente do cume é seu potencial para servir como uma medida de salvamento em emergências. Escalar o K2 é uma empreitada perigosa. A constante ameaça de acidentes ou lesões. Em situações tão perigosas, o parapente pode ser a diferença entre a vida e a morte. Por exemplo, se um alpinista estiver ferido ou sofrendo de doença grave de altitude, o parapente oferece um meio rápido de evacuação. Isso é especialmente crucial no K2, onde o terreno acidentado e o clima severo podem tornar resgates extremamente desafiadores.
Além disso, o parapente a partir do cume também pode reduzir o risco de acidentes relacionados à exaustão e fadiga durante a descida. Escalar o K2 é uma tarefa fisicamente extremamente exigente e, como mencionamos anteriormente, a descida pode ser tão desafiadora quanto. Praticar parapente a partir do cume permite que alpinistas economizem energia e reduzam a exposição a perigos. Contudo, praticar parapente a partir do cume do K2 possui seus próprios riscos. A alta altitude e as condições climáticas imprevisíveis tornam essa uma atividade altamente desafiadora e técnica. Os alpinistas devem ter vasta experiência e treinamento tanto em montanhismo quanto em parapente para tentar tal façanha. Não se surpreenda se vermos mais pessoas praticando parapente do cume do K2. Como um meio alternativo de descida durante emergências, tais mudanças são naturais com o crescente aumento da popularidade do montanhismo. A comunidade de escalada e as autoridades geralmente trabalham juntas para introduzir novas regulamentações visando garantir a segurança de todos os usuários da montanha, incluindo turistas. O que o futuro do K2 reserva é incerto. No entanto, é evidente que as coisas mudarão drasticamente nos próximos anos. Novidades no Burning Man, ingressos mais caros, transmissões via Starlink e parapente liberado a partir deste verão. Acho seguro dizer que depois de 2025, escalar o K2 pode ser uma experiência totalmente nova. Valeu por assistir, até a próxima. Seja audaz e viva com coragem.